Hoje eu quero falar aqui, é um versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Eu quero falar sobre a importância da oração e como devemos orar. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. E o texto da palavra do Senhor diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O apóstolo Paulo fala lá em Corinto que os homens também deveriam, em Corinto mesmo, que os homens também deveriam tratar as mulheres com delicadeza para não atrapalhar a vida de oração das mulheres. Então, a oração, ela é uma submissão dos cristãos a Deus. Ela precisa ser a nossa atividade principal como crentes. E aqui o apóstolo Paulo faz um mandamento, uma ordenança. E lá o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele fala que esse também é um encargo das mulheres, orar pelos filhos e pelo marido. Então, nós temos dois mandamentos. O Senhor Jesus nos orientou a orar, e Ele falou, uma das últimas coisas que Ele disse aos seus discípulos, que chegaria o tempo em que eles deveriam orar e jejuar. Então, nós estamos vivendo esse tempo em que devemos orar mais. Como crentes, nós devemos orar mais. Eu quero dizer, além disso, nós como crentes precisamos orar mais. Orar mais. A oração, ela transforma o nosso viver. A oração, ela pode mudar a realidade a qual nós estamos inseridos, as lutas que estamos atravessando. Ela nos habilita a vencer as dificuldades. Mas aqui o apóstolo Paulo, então, ele diz algumas coisas. Ele diz: orem em todo lugar, orem em todos os lugares. Orem, não é apenas num monte santo, não é apenas na igreja, mas é orar também no trabalho, em casa, no lazer. Orem em todo lugar. Eu queria que os jovens orassem em todo lugar. Eu queria que as crianças orassem em todo lugar. Eu gostaria que nós tivéssemos crentes que tenham a coragem de orar em público. Nós temos crentes que não têm coragem de orar em público. Nós temos crentes que têm orações que são rasas, porque não têm vida de oração. Então nós precisamos orar mais para que a nossa oração seja mais profunda e para que a nossa oração também produza mais o efeito do reino e da justiça de Deus. Se as pessoas já não estão orando, agora imagina levantar mãos santas. Levantar mãos santas, levantando mãos santas. E eu queria falar que isso é algo que tem sido estudado, e é interessante essa questão do toque.
Já disse isso algumas vezes, que existem pesquisas que foram feitas por universidades, em hospitais, por psicólogos, por médicos, falando que a oração age de uma maneira muito benéfica na vida daqueles que estão enfermos e estão em leitos. Eu queria saber se você já impôs as mãos sobre seus filhos e orou por eles. Filho, vem aqui, se abaixa aqui que eu vou orar por você. E impor mãos santas sobre a vida do filho. Para Deus guardar o corpo, a alma, o espírito do seu filho. Levantar mãos santas. Eu gostaria de saber se você já levantou mãos santas na sua casa. Ah, mas não precisa. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, levantando mãos santas. A gente não pode interpretar a Bíblia de uma maneira literal, tão literal assim, pastor. Não, a gente precisa também interpretar a Bíblia de maneira literal. Primeiro, levantar mãos santas é ofensa, prejudica. Se é uma recomendação do apóstolo Paulo, por que nós não praticamos? Impor a mão sobre os filhos. Ah, estou com dor de cabeça. Vem cá, eu vou orar por você. E impor mãos santas. Ah, eu estou enfermo. Vem cá, onde está doendo? Eu vou impor e orar, impor mãos santas. Não é uma recomendação, não está na Bíblia, irmãos. Orar em todo lugar. Os crentes já não oram. Orar, levantando as mãos, então, aí está mais difícil, mas está aqui na Bíblia. Cuidar do coração. Cuidar do seu coração para entrar na presença de Deus, sem ira e sem discussões. Isso é uma coisa muito importante. O Senhor Jesus falou que nós não deveríamos nem entregar nossa oferta se a gente não tivesse algum problema com alguém. Aqui o apóstolo Paulo está levando isso a um grau ainda maior. Sem ira e sem discussões. Por que essa recomendação? Algumas coisas me vêm na mente sobre essa importância da oração. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Quão importante é orar. Quão importante é buscar a Deus. Mas a pergunta é, como nós estamos fazendo isso? Irmão, se convença de uma maneira... a minha oração é que Deus possa te convencer. Que Deus possa te convencer, à luz da palavra de Deus, sobre a importância de você orar. Quarta passada, eu falei de Jonathan Edwards, que orava ajoelhado. Hoje eu estou falando do apóstolo Paulo, recomendando a Timóteo, para que ele recomende à igreja que está em Éfeso, os irmãos daquela igreja, para que eles orem e levantem suas mãos e olhem para o seu coração. Será que o Senhor Jesus, ele disse assim, pode sair alguma coisa boa de dentro do seu interior? Que coisas boas fluem de dentro do interior. Ele fala que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Ele diz que a gente tem que olhar para o nosso interior. Então, se nós temos a necessidade de orar, e como eu disse para os irmãos, eu acho que, além de ser um mandamento, eu vejo que é necessário que oremos cada vez mais. É necessário que oremos cada vez mais. Nós estamos vivendo uma época que necessitamos de crentes que orem. Agora, será que os crentes estão dispostos a orar em todo lugar? Som do seu coração aí, querido irmão, irmã.
som do seu coração. Você está disposto a orar em todo lugar? Você está num restaurante, vai almoçar, você ora agradecendo? Como eu gostaria que os nossos jovens, ao receber o seu certificado, agradecessem a Deus. Orem em todo lugar, levantem mãos santas, sem ira, sem discussões. A recomendação de Paulo é uma recomendação para todos nós, é uma recomendação para a igreja, porque nós precisamos buscar a Deus. Quem tem a solução para as nossas vidas é Deus. Quem pode dar a cura é Deus. Quem pode abrir a porta é Deus. Quem pode transformar o nosso amanhã é Deus. Quem pode abençoar o nosso lar é Deus. Quem pode fazer as coisas se tornarem diferentes em nossas vidas é Deus. William Carey, ele falava que ele não queria os melhores homens, mas eles queriam os homens que quisessem ser os melhores homens de Deus. A minha oração é essa, é que Deus levante homens e mulheres de oração, que verdadeiramente oram a Deus, buscam a Deus. Buscam como um mandamento, buscam como uma necessidade, buscam entendendo que nós precisamos buscar a Deus. E bom seria se nós aqui nessa cidade, ao invés de vermos jovens e pessoas andando nas ruas alcoolizadas, ninguém parece que está se importando com as pessoas que estão alcoolizadas nas ruas. Esse ano nós fomos com os nossos jovens lá no Vaca Brava e nós ficamos estarrecidos de ver os jovenzinhos, meninas e meninos, fazendo suas manifestações de carícias. Um outro grupinho fazendo uso de entorpecentes. A quantidade de meninos e meninas fumando. Nós estávamos lá como igreja, sentados, cantamos, fechamos nossos olhos, nós oramos, levantamos mãos santas, oramos em direção a essas pessoas. O mundo jaz no maligno, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. É necessário que nós comecemos a orar para que nós possamos ser instrumentos de Deus para a mudança da vida das pessoas. Paulo recomenda então a Timóteo: eu quero que na sua igreja, Timóteo, tenham homens que orem em todo lugar, que levantem as suas mãos para abençoar, curar e transformar destinos. Eu creio que a oração tem esse poder. Eu creio que a oração pode fazer isso e muito mais. Basta começarmos a orar. Então, nessa noite, nessa reflexão que eu trago, eu gostaria de elencar algumas necessidades de oração. Uma necessidade de oração. Nós estamos na época do ano mais bonita que eu considero, a época do Natal. Mas é a época do ano em que muitas pessoas praticam o autoextermínio. Vamos orar. Ore pelos
seus vizinhos. Levanta as mãos para cima, para baixo, para o lado. Abençoa essas pessoas, para que elas não se sintam sozinhas. E se elas sentirem uma solidão, a ponto de pensarem nesse tipo de situação, que Deus envie um anjo para que você seja instrumento de Deus para ir. Levantem mãos santas. Ao levantar as nossas mãos, nós estamos levantando nossas mãos para abençoar. Deus, é uma recomendação da palavra, então Deus deseja que nós façamos isso, que nós possamos abençoar. O apóstolo Paulo, lá em Coríntio, ele fala que a mulher santa santifica o homem incrédulo. Então, uma família santa num prédio pode santificar e abençoar o prédio, abençoar as pessoas que estão ao redor. Vamos orar também, queridos irmãos. Vamos orar por esse evento que vai acontecer sábado. Nós vamos lá na igreja que o pastor Osmarino está lá, assumiu essa igreja, esse trabalho missionário lá. É um projeto desafiador. Nós estamos indo levando as cestas de alimento, os brinquedos, as doações. Vamos orar para que a palavra, quando for pregada, toque os corações e para que haja conversões lá sábado. Vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Vamos orar pelo culto de domingo à noite, pelas pessoas que vão vir. Domingo passado à noite, pessoas que nunca tinham pisado numa igreja evangélica, vieram na igreja domingo passado à noite. Então, esse é o poder que tem no nome do Senhor Jesus Cristo. E se Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais, como nós estudamos semana passada. Então, que hoje nós possamos orar. Chegando em nossas casas, ou se você que está na sua casa hoje, levanta as mãos, abençoa a sua casa. Levanta as mãos e fala: Senhor, aqui é a tua morada. Eu não quero na minha casa nada que venha te desagradar, nada que venha atrapalhar, mas que aqui reine a tua paz e reine o teu amor, e que Satanás saia do meu lar. Quem sabe você pode ainda ser um pouco mais ousado e falar assim: Senhor, que aqui seja um local, uma cendelha, para começar um local de evangelização e transformação de vidas. Ore pelas famílias, pelas igrejas, ore pelos missionários. Os nossos missionários, nessa época, no final do ano, também ficam muito entristecidos. A saudade bate muito forte. Em alguns países não existe comemoração sobre o Natal. Eles nem sabem o que é o Natal. Na China, por exemplo, não existe isso. O pastor Jorge estava falando que lá no Vietnã não existe isso. Então, ore pelos missionários que estão nesses países, para que eles também sejam supridos com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Eu convido os irmãos a ficarem em pé e nós orarmos neste momento. E que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e o seu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite que abrimos Tua Palavra e verificamos, ó Deus, esse mandamento do apóstolo Paulo, para que, ó Deus, sejamos homens e mulheres que orem em todos os lugares, levando a bênção do Senhor, a bênção do Evangelho, a bênção da Tua paz e do Teu amor, que o Teu Espírito nos dê a ousadia
para fazermos, ó Deus, assim como o teu apóstolo nos recomendou. Que nós também, ó Deus, aprendamos a usar as nossas mãos para abençoar, para curar, ó Deus, aqueles que estão enfermos, para, ó Deus, abençoar os locais aonde nós estivermos, e aonde a planta do nosso pé chegar, Senhor, nós possamos orar e levar a bênção do Senhor nesses lugares. Coloco, ó Deus, o lar da irmã Nair nas tuas mãos nesta hora, que a tua bênção esteja no lar da tua serva, que o Senhor também esteja, Deus, sobre o lar da irmã Edmara, que a tua bênção esteja sobre a vida e sobre o lar da irmã Edmara. Eu coloco, ó Deus, a vida do irmão Paulo, e que a tua bênção, ó Santo Deus, esteja na casa, no lar do irmão Paulo, na vida de seus filhos. Eu oro, ó Deus, pelo lar e pela vida do irmão Boni, pelo seu lar, pelo lar dos seus filhos, que também a tua bênção esteja, ó Deus, sobre a extensão de cada um deles. E que, ó Deus querido, o Senhor nos use, ó Deus, e que o Senhor nos dê essas experiências, de vermos, ó Deus, que com o clamor elevado ao Senhor dos nossos corações, a nossa intercessão levada ao Senhor, ao teu trono de graça, tem poder, e o Senhor age poderosamente. Nesta hora também, ó Pai, pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Célia, de seus familiares, que o Senhor esteja confortando, ó Deus, os familiares da irmã Célia, com a perda do seu irmão, Senhor, que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre a vida dela. Coloco também nesta hora, Pai querido, o irmão da irmã Edmara. Toma ele nas tuas mãos, toma a viagem, ó Deus, do teu servo, que ele possa chegar em paz, que os anjos do Senhor estejam guardando este veículo e que nenhum mal atinja ele. Colocamos também a vida do irmão Abreu, do pastor Pedro, da irmã Eunice, da minha mãe, da irmã Leide, ó Pai querido. Toma, ó Deus, cada um dos teus servos queridos e abençoa-os nesta hora. Pai querido, queremos colocar também o trabalho que vai ser realizado sábado, ali naquele bairro, naquele ponto de pregação, que seja uma manhã da visitação do poder, da graça, e que haja salvação, e que haja, ó Deus, conversões através deste trabalho. Rogamos também pelos trabalhos da tua igreja neste final de semana. Eu quero agradecer pelo musical infantil, por toda a equipe que trabalhou, Senhor. Quero agradecer por todas as pessoas que vieram e que o Senhor continue abençoando e trabalhando em cada coração. Dá-nos, ó Deus, agora um final de noite, ó Deus, abençoados, que o Senhor nos guarde no retorno para os nossos lares e possamos retornar trazendo ações de graças e louvores ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça sobre nós da tua graça e o Senhor nos dê a tua paz, hoje e sempre. Amém.